bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão Entre Amigos. E para quem está nos acompanhando agora, meu nome é Vanessa Castro, sou psicóloga e hoje eu quero dividir com vocês que esse podcast é um podcast especial porque o tema dele é Continue, não seja refém da procrastinação. Ele é o nosso 11º episódio e hoje a minha amiga convidada é a Maria Cecília, colega de profissão. Tudo bem, Maria Cecília? Tudo bem, Vani. Muito prazer estar aqui novamente pra gente gravar mais um podcast, né? Obrigada pelo convite. Não, e hoje, né, esse convite foi especial para você, Maria Cecília. Sim. Por quê? Porque o primeiro podcast, para quem nos acompanhou, nós falamos sobre comece, pessoas que tinham dificuldade de iniciar. E hoje o tema é continue. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação, o desafio da procrastinação. Procrastinar é algo que isso faz parte da vida de todo mundo, né, Maria Cecília? Sim. Todo mundo procrastina alguma coisa. Várias coisas. Né? Mas quando a procrastinação começa a atrapalhar a nossa vida, a adiar um sonho, a muitas vezes deixar com que a gente seja produtivo. Então, por conta disso, você que tá com dificuldade aí de ter essa manutenção, de manter essa constância, disciplina e quer deixar de procrastinar, fique com a gente então até o final, que hoje vai valer a pena, que o tema tá muito bacana. Maria Cecília, me fala um pouquinho então o que é procrastinar. Então, procrastinar, como você disse, tá na nossa vida em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. E procrastinar é você adiar algo que você tem pra fazer, seja uma tarefa, uma obrigação, algo que você tem que escrever, ler algum trabalho, pra estar ali fazendo algo talvez seja um pouco mais atrativo, mas também nem sempre é atrativo. Pode ser ficar sem fazer nada. Mas na verdade também é uma questão de evitação. Então a procrastinação, você muitas vezes está evitando de fazer algo. Então você não quer fazer determinada atividade porque aquilo talvez traga um desconforto ou não seja tão prazeroso para você no momento. Basicamente, bem resumidamente, é isso. Isso, né? é algo que você precisa fazer e você adia, né? Pode ser até uma coisa importante, como uma coisa também não importante que você fica procrastinando muitas vezes. E por isso que eu até pontuei, né? Que todos nós vamos procrastinar. Então, quando a gente procrastina algo, que eu digo assim, que não é prioridade ou algo que seja importante, algo que vai fazer com que a gente chegue muitas vezes no nosso objetivo, ok. Todos nós vamos procrastinar algo. Quem às vezes não deixou uma cama sem arrumar porque procrastinou, porque não deu tempo. Uma louça nesse frio. Uma louça nesse frio, isso mesmo, então. Sim. Né? Ou muitas vezes assim, a própria questão em relação a uma atividade física, por exemplo. Uma coisa é você, hoje não deu pra fazer, ok. O procrastinar, não, quero começar, eu quero fazer, eu quero ter um propósito em relação a alguma coisa. E aquilo você não consegue enfrentar ou manter muitas vezes. E isso começa a trazer um prejuízo. Então, quando a procrastinação começa a trazer um prejuízo para nós, é importante a gente rever, tentar entender o que está acontecendo. Mas, para isso, fala para nós um pouquinho, Maria Cecília, qual que é a diferença entre o descanso necessário, a evitação por medo, o perfeccionismo e a autossabotagem? Então, Vani, aí nós temos 4 coisas, né, que às vezes, muitas vezes, na verdade, está dentro da procrastinação. Então, por exemplo, a gente pode sim descansar, porque nós precisamos descansar, o nosso corpo tem necessidade de descanso, e o descanso ele também é uma recompensa por todo o trabalho que a gente fez, por tudo aquilo que a gente gastou energia durante um determinado tempo. Então o descanso é uma recompensa. Coloca também o descanso muito como vou descansar para produzir mais, e na verdade não é assim, você tem que descansar porque o seu corpo precisa, né? E na procrastinação a gente vê que quando a gente tá ali descansando, na verdade é procrastinando, não é descansando porque você fez muitas coisas, mas é porque você tá procrastinando. E aí entra o medo também de errar, né? O medo que você falou aí, que é a questão que eu comentei aqui sobre a evitação. Muitas vezes a gente evita fazer algo e a gente procrastina. E aí vem por trás o medo de algo. Seja um medo ali de uma insegurança, um medo de não conseguir entregar aquele projeto de uma forma perfeita, né? Que a gente vai entrar daqui a pouquinho um pouquinho no perfeccionismo. Mas a gente também tem medo de errar, de falhar, das pessoas julgarem o nosso desempenho, a nossa performance. Então a gente começa ali a evitar e procrastinar. Então a gente sempre tem que pensar na procrastinação no que eu estou evitando. Você está evitando o que com essa procrastinação? E aí vem o perfeccionismo, que aí a gente fala, se não for perfeito, eu nem faço. Exatamente. Prefiro nem fazer. Mas na verdade, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, para as pessoas que eu convivo, que a gente tem que mudar um pouco o discurso. Porque o perfeito, muitas vezes, na maioria das vezes, é inalcançável, é inatingível a perfeição. A gente sempre vai errar porque nós somos seres humanos. A gente tem que pensar em fazer com
excelência aquilo que nos é colocado. Então nós precisamos ter excelência, que é o quê? A gente dar o melhor que nós podemos entregar, né, com os recursos que nós temos, com a condição que nós temos, com o tempo que nós temos, entregar o melhor que a gente possa fazer. E aí, por fim, a gente entra na autossabotagem, porque também a gente quer se autossabotar por falar assim, eu tô esperando ter tudo pronto. Eu tô esperando passar essa fase da minha vida porque eu tô com um bebê agora e não posso focar na minha carreira. Agora eu não posso mexer com isso porque eu não terminei isso. E a gente começa a entrar nesse ciclo de autossabotagem sem perceber. E aí tem um ponto também interessante que eu só queria puxar um gancho, porque tem a procrastinação ativa e a passiva. Né? Então quando a gente pensa assim, na passiva é quando a gente deixa de fazer as coisas. Não tá produzindo, né? Você não tá fazendo. Isso. Ou até você distrai com outras coisas, né? Por exemplo, celular. Eu tenho um trabalho pra fazer, né? Seja acadêmico ou seja trabalho mesmo relacionado à profissão. Sim. E eu sei que eu tenho que fazer, mas eu acabo tendo dificuldade, vou deixando, mas eu me distraio ou com o celular, ou com uma série, ou com alguma coisa. Sim. Então isso seria a passiva. A passiva. Aí nós temos a ativa, que é mais difícil de identificar. Por quê? Vamos supor, pegar um exemplo aqui. A gente tá fazendo um TCC, né? Seja de uma pós, da faculdade. E aí, quando a gente tá lá começando a fazer, eu preciso procurar mais artigo, preciso ler mais isso, preciso ler aquilo. E você nem começou a fazer o seu TCC. Então, você tá adiando começar a fazer uma introdução, né, do TCC ali, porque você quer procurar mais artigo pra ser perfeito. Mas isso é uma procrastinação ativa. Você tá deixando de fazer uma coisa que era necessário você fazer naquele momento, mas você não tá parado. Você tá trabalhando naquilo. Mas da mesma forma, você tá procrastinando. Mesmo assim, você tá evitando aquilo que você realmente precisa estar fazendo no momento. Então, eu acho que é mais ou menos essas diferenças aí entre esses 4 tópicos. Isso. E o perfeccionismo, ele pega muito também nessa questão da procrastinação mesmo, né? Porque eu trago assim o perfeccionismo como disfuncional, como você mesmo colocou. Não existe esse perfeito e às vezes a gente idealiza e fica, né, nessa idealização, e essa idealização, esse pensamento disfuncional de eu quero perfeito, não tá pronto ainda, ou eu não estou pronta ainda pra estar dando início ou até mesmo continuidade em relação a alguma coisa, e daí é onde eu acabo não produzindo mesmo, e essa procrastinação às vezes acaba tomando conta de nós, né, Maria Cecília? E se você falou aí, eu não estou pronto, então às vezes diz muito mais de nós mesmos do que do trabalho pronto em si, do trabalho feito em si. Isso. Então por isso que eu falei, é uma evitação de algo, talvez de uma crítica por ter errado alguma coisinha, uma crítica por não ter citado tal coisa. Então é algo que faz muito mais parte de nós do que especificamente do projeto que às vezes a gente tá entregando. Diz muito mais sobre a gente do que a nossa produção em si, né? Por isso que você falou, e é bem importante, né, a gente trazer isso à tona e tentar ter a consciência, o que tá por trás dessa procrastinação, né? Tentar entrar em contato com isso, que aí a gente vai conseguir dominar a procrastinação e não deixar com que ela acabe nos dominando. Sim. Certo. Como a procrastinação, ela impacta na saúde mental, Maria Cecília, e na produtividade e até mesmo nos relacionamentos? Eu acho assim que a procrastinação, quando você começa a se relacionar, seja no trabalho, seja em um relacionamento amoroso, em uma amizade, ela acaba afetando. Por quê? É como se você estivesse enrolando pra fazer as coisas, né? Então isso em um relacionamento, imagina, uma pessoa que a esposa pediu pra lavar a louça e você vai procrastinando porque você não quer fazer. Isso vai gerando um atrito, vai gerando um conflito aí na relação em si. Então, você, seu chefe tá lá, você tem que, por exemplo, no nosso meio, entregar uma avaliação pros pais acerca de um diagnóstico. A gente vai procrastinando, você vai cobrando e a pessoa não vai entregando. Então, vai tendo um atrito ali entre eu e você, por exemplo, né? Porque acabou que eu não consegui entregar no prazo, porque talvez eu não me senti pronta, preparada, com medo de receber uma chamada, assim, em relação a alguma coisa. E eu começo a ter um atrito com você ali também. Então isso é um pouco ruim nas relações. Não, e eu percebo isso também, que às vezes eu escuto de pessoas, amigos, até mesmo, né, pacientes, clientes, coisas simples às vezes. Mandar uma mensagem no WhatsApp, responder. Eu tenho ali algo que eu preciso responder, mas eu tenho medo como que o outro vai aceitar, como que o outro vai ver aquilo, de que forma que aquilo vai ser aceito ou não, e daí eu acabo não respondendo. Eu quero muitas vezes responder, eu quero muitas vezes dar conta daquilo, mas às vezes daí que tá por trás, né, dessa procrastinação de simplesmente dar uma resposta. Por isso que é importante a gente refletir isso. Então,
o que tá por trás? Às vezes é esse medo de, né, como que o outro vai receber, de magoar, ou de não conseguir dizer não, ou de não ser assertivo, ou enfim, eu crio alguns fantasmas aqui que faz com que eu acabe procrastinando e isso também acaba interferindo nessas relações. Sim, e tem a questão por exemplo, da motivação também, né? Nós achamos que devemos ter uma motivação sempre para fazer aquilo. E na verdade, quando a gente chega na vida adulta, bem-vinda à vida adulta, não é bem assim. A gente tem que ter constância, ter rotina, e nós vamos precisar fazer coisas na nossa vida que é apesar de estarmos motivados. Então, se nós não estamos motivados, não quer dizer que nós não tenhamos que fazer aquilo. Igual mesmo, eu dei o exemplo mais cedo. Lavar a louça nesse frio. Não é uma tarefa que, se eu não fizer, vai me custar muito caro. Igual entregar uma avaliação pra você corrigir, olhar, entregar pros pais e tudo mais. Mas quando a gente pensa assim, uma louça, beleza, não vai me afetar em nada. Só que eu preciso fazer apesar de eu ter motivação ou não. Porque isso faz parte da vida adulta. É uma obrigação minha. É uma coisa que eu preciso fazer pra manter a casa limpa, né? Não eu em relação à mulher, mas em relação a qualquer pessoa que tem uma casa e precisa ter uma manutenção ali. Então a gente precisa fazer atividades apesar de termos vontade. Ir pra academia é necessário. Nós precisamos fazer uma atividade física porque nosso corpo precisa disso. Sim, apesar da nossa vontade ou não. Se temos vontade ou não, isso não vai definir, porque muitas vezes a gente não tem vontade pra fazer as coisas. Nós temos vontade de ficar... Eu sempre falo que o nosso cérebro é meio preguiçosinho, ele não quer gastar energia. Sim. Então a gente quer ficar ali mexendo no celular, fazendo outras coisas. Que gera conforto, geralmente, né? Pedir um iFood é muito melhor do que você fazer uma comida saudável, né? Então você vai procrastinar, cozinhar e vai pedir um lanche e aí vira toda aquela bola de neve ali que a gente sabe de coisas que a gente deveria fazer, mas não faz, né? E essa tomada de consciência e fazer. Não, e daí você tá falando essa questão da motivação, que tem muitas vezes, então, que nós não vamos estar motivados, mas nós vamos precisar fazer. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer, começa a ter uma disciplina em relação àquilo, uma organização, essa motivação ela pode vir depois, né? Que nem você colocou o exemplo aí do iFood, cozinhar. Então assim, é bem melhor, mas se você começa a ter o hábito e perceber que uma comida saudável pode ser gostosa, que uma comida saudável sendo feita junto com uma pessoa que você gosta, né? Seja namorado, marido, amiga, e aquele momento ele passa também, enfim, ou ser uma constância, ou ser prazeroso, a motivação vem. É igual exercício físico. As primeiras semanas só sente dor. É muito ruim, a gente tem que acordar, entrar nessa rotina de exercício. Sim. Mas lá na frente a gente começa a ver os resultados, né? Melhora o sono, melhora a qualidade de vida, você libera toda a sua energia, assim, nas coisas. Então você começa a ver o resultado, só que a longo prazo. Porém, né, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, existe o fato de que a gente quer recompensa imediata. Então, recompensas ao longo prazo são complicadas da gente querer se sentir mais motivado para fazer aquela atividade. Então, um TCC, você não vai ver a recompensa ali na hora que você tá começando a escrever, mas você vai ver a recompensa lá na frente. Uma academia, cozinhar junto, a gente vai ver essa recompensa a longo prazo. Só que nós somos imediatistas, o nosso corpo quer essa recompensa muito rápido. E aí que mora o problema. E a procrastinação, ela não é preguiça, né? A procrastinação, ela está relacionada, como a gente colocou aqui, algo que está por trás dela. Então, por isso que é importante a gente poder ter, enfim, essa percepção, que tá com preguiça, não quer fazer, e, enfim, o que tá por trás disso. Às vezes não é só o não querer fazer, né? Porque a gente, como psicóloga, a gente sempre olha o que tá por trás. Isso. Né? Um comportamento, ele não quer só dizer aquele comportamento mesmo. Sempre tem algo, pode nos revelar mais coisas. Sempre que tem algo que tá ali por trás. Exatamente. Fatores emocionais e comportamentais, eles podem estar por trás dessa procrastinação, como nós colocamos aqui. Fala um pouquinho, né, melhor pra nós, assim, a respeito disso. Às vezes tem uma questão emocional, ou até mesmo um transtorno. Fala um pouquinho pra gente, Maria Cecília, pra quem tá ouvindo, tentar entender isso um pouquinho melhor. Bom mesmo, tem alguns pontos que a gente pode reparar, que são esses fatores emocionais, que também tem a ver um pouquinho, né, pela nossa abordagem, a TCC, as crenças que nós trouxemos, né, durante a nossa vida. E quando a gente se questiona, os pensamentos, por que a gente tá fazendo aquilo? Porque muitas vezes a gente tá procrastinando, será que é porque eu tenho medo de falhar? Será que é porque eu sou uma pessoa insegura? Será que eu tenho medo de fracassar? Eu não lido bem com o fracasso? Sempre foi imposto a mim que eu precisava fazer tudo correto, tudo direitinho, eu não podia errar, não podia falhar? Ou então será que eu não tô ali com
com medo exagerado do julgamento das pessoas. Então tem questões que estão ali dentro da gente que vem há muito tempo e que às vezes a gente não trabalha, e essa procrastinação só revela algo que já estava dentro de nós, algo que a gente já estava carregando ali, e a gente começa a ver, porque nem só essa frase, por exemplo, eu tenho medo de falhar, não é só na procrastinação que a gente vê isso, a gente vê em outras tomadas de decisões, Sim. em outras coisas. Então a procrastinação é um fator a mais que ajuda a gente a entender essas questões emocionais, essas questões comportamentais. E aí tem os transtornos, que são vários transtornos, né, que pode ser afetado, que a procrastinação está ali presente. Que é um sintoma, né, que né, seja, na realidade a procrastinação, todos nós procrastinamos, mas em alguns transtornos, ela vem como, né, ela fica claro porque ela é ela acaba sendo constante, aquela procrastinação, e eu percebo isso trazendo um prejuízo para elas. Elas querem deixar de procrastinar. Eu escuto pessoas dizendo assim: Vanessa, eu tô vendo que eu estou procrastinando e eu não quero, porque eu quero ter um resultado melhor, ou porque eu quero deixar de evitar isso, mas é tão difícil, né? Daí tentar entender um pouquinho o que realmente acontece. Você sabe me dizer, Maria Cecília, quais são os transtornos que a procrastinação ela é bem evidente? Então, o que mais aparece na clínica, né, e você também isso. pode comprovar isso aí também, é o TDAH e a ansiedade. Perfeito. E até é importante a gente ressaltar que eles se parecem bastante, tem as diferençazinhas, mas eles se parecem bastante. A gente tem até que ter cuidado com esses autodiagnósticos, né, de vídeos que a gente vê e se autodiagnostica. Perfeito, por isso que é importante realizar uma avaliação quando a gente tem alguma hipótese, né, eu tô percebendo uma questão com dificuldade atencional, por isso que é muito importante realizar uma avaliação psicológica ou neuropsicológica, para que a gente possa fazer esse diagnóstico diferencial mesmo, e sim, a partir daí ter o tratamento correto. Estou procrastinando, estou sem atenção, estou esquecendo as coisas. Aí tem TDAH, tem ansiedade. E aí acha que tem TDAH, e principalmente o TDAH que TDAH hoje tá em alta. Acha que tem TDAH, mas a falta de vitamina D, que causa esquecimento, uma vida extremamente agitada, não faz academia, não faz exercício físico, não faz nada, e aí quer que o corpo funcione como uma máquina. E não é assim. Então esses dois transtornos, eles estão presentes a procrastinação, porque, né, o TDAH tem ali a questão da motivação, né, que é um pouco mais dificultoso existir, a motivação aparecer ali, ela tá, mas é um pouco mais difícil, porque tem alguns neurotransmissores que são afetados em relação a isso, e aí fica mais difícil, sim, ter motivação para fazer algumas coisas, mas tem o hiperfoco também. A ansiedade. Nós entramos em um ciclo da ansiedade que você fica ansioso e aí você procrastina porque você tem umas questões e você não consegue fazer. E você fica mais ansioso, mais com culpa, mais estressado, e aí entra nessa bola de neve e no final não faz nada. Então acaba que isso faz sofrer, e nos 45 segundos do tempo você quer fazer e faz errado, não faz bem, e gera mais ansiedade. Então por isso que tem que ter essa previsibilidade, tem que ter uma rotina pra gente conseguir fazer isso. E a gente também tem algumas orientações, então acaba que a gente precisa olhar o que tá por trás disso, fazer uma avaliação se isso estiver trazendo prejuízo pra gente, porque tem várias questões, não é uma coisa em específico. Exatamente. E a questão da ansiedade, eu vejo muito que tem a questão de vários pensamentos disfuncionais, né? Seja em relação à catastrofização, que é assim, começar a pensar em algo ruim, que vai dar errado, que não vai dar certo. Então eu sei que eu preciso realizar tal coisa, mas eu começo a ver aquele cenário negativo com esse pensamento catastrófico, o que eu faço? Não, então é melhor eu não fazer, porque pode dar ruim, mas eu preciso fazer, eu quero fazer. E você ainda nem fez, já tá prevendo tudo, né? Exatamente. Ou tem às vezes a questão do pensamento perfeccionista, né? Que eu quero perfeito e daí eu acredito que não vai ficar bom o suficiente, então eu não faço. Ou tem o pensamento muitas vezes disfuncional da generalização. Eu vejo vários casos aqui de pessoas que às vezes não deu certo de uma forma que realizou lá atrás, e dela pensa assim, eu não vou tentar de novo, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Já não deu certo, então vai acontecer novamente. Então eu acabo generalizando e acabo não realizando. A gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos que, principalmente dentro da ansiedade, eles são bem presentes, né? E eu escuto muito as pessoas falarem assim, as pessoas que sofrem de ansiedade, até tem memes na internet, né? Da forma da aceleração, de quantos pensamentos que ocorrem de coisas pequenas e pensamentos que vêm, e o quanto aquilo realmente acaba atrapalhando e o quanto isso acaba trazendo, vamos dizer assim, um prejuízo. É porque um vai puxando o outro, e se a gente não usar a técnica, né, de criticar os nossos pensamentos, saber se aquilo é verdade mesmo, se tem evidências ali para aquele pensamento estar acontecendo, uma coisa vai puxando a outra e a gente não consegue parar para concentrar, para talvez fazer aquela tarefa. A gente prefere desligar o cérebro para não sofrer, porque eu, quando tô com ansiedade, eu quero
quero dormir. Eu não tenho insônia, eu quero dormir. Ai, eu quero tem uma desligar paciente o que meu diz cérebro. isso. Ela fala assim, Vanessa, eu dormi 12 horas, depois eu dormi mais à tarde. E vai ficando com sono, Exatamente. porque você quer desligar o cérebro e parar de sofrer. Exatamente. Ele não quer sofrer, então é melhor desligar do que deixar você pensando. E vai pensando, e isso vai afetando e vai trazendo prejuízo pra nossa vida. Exatamente. Então isso é bem ruim. A procrastinação, ela pode estar ligada a crenças internas, como você já colocou, né, Maria Cecília? E a necessidade de ter o controle, né, que a ansiedade também é isso. Fala um pouquinho mais a respeito. Nós temos essa tendência a ser muito controladores. A gente quer certeza, que tudo saia do jeitinho que era pra ser, tudo certinho ali, bem planejadinho, bonitinho. Mas a vida, ela não é assim. Não, a gente não tem controle de nada, eu digo, nós não temos controle do que está fora, nós não temos controle do tempo, nós temos que nos autoconhecer para aprender a ter um controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, ter essa tomada de consciência. Daí aí a gente vai ter uma vida mais leve, mais tranquila e entendendo que não tem o controle. Porque pensa aqui comigo, a pandemia, a gente não tinha, achava que tava tudo sob controle e do nada explodiu uma pandemia. E aí, pode acontecer uma coisa daqui a pouco tempo, a gente pode mudar totalmente o rumo da nossa vida. E é o que você falou, a gente controla o quê? Nossas ações, pensamentos, sentimentos, o que falamos. Mas como o outro vai receber, como o outro vai entender, interpretar, aí já é do outro. Porque cada um tem uma lente pra enxergar o mundo. Cada um vê de uma forma. E isso eu não consigo controlar. E quando a gente entende isso, a gente sente uma leveza na vida. Porque a gente sabe que se eu falar uma coisa aqui, eu ter um comportamento, você vai entender do seu jeito. Mas eu quis passar da outra forma. Se você for maduro o suficiente, você vai vir, vai conversar comigo e a gente vai resolver as nossas questões. E isso, a procrastinação também diz de uma maturidade. Porque a gente entende que precisa ser feito. A gente entende que eu sou maduro o suficiente pra entender que como adulto eu preciso fazer isso, apesar de não gostar. Eu preciso fazer isso porque é necessário pra mim. E o controle nós nunca vamos ter. Eu falo que com os meus pacientes e as pessoas, né, que a gente arruma a nossa agenda, a gente tenta arrumar a nossa agenda pra gente ter o menor número de imprevistos e quando acontecer a gente conseguir ali adaptar e remanejar. Se a gente não tem uma agenda, qualquer imprevisto vai atrapalhar e virar uma bola de neve. Mas sempre vai ter um imprevisto. A gente pode diminuir o impacto desse imprevisto, mas o controle sobre aquilo a gente não controla. A gente não controla o trânsito, então a gente pode chegar atrasado. A gente não controla como que a pessoa vai nos atender, se ela não atrasou ali, né, e aí acaba que você também vai se atrasar, ou se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, isso vai acontecer, e a gente tem que ter essa flexibilidade de conseguir manejar todos esses contextos, tudo que tá acontecendo, essas contingências que acontecem com a gente. E eu queria dividir aqui com os nossos ouvintes, né, que a gente sempre traz alguns exemplos, casos, e eu quero trazer o meu exemplo, que foi onde eu comecei falando no início do podcast, o quanto tá sendo legal, o quanto é positivo e é bacana a gente vibrar quando a gente consegue ter uma constância e quando a gente consegue perceber que a gente não tá procrastinando. Porque vamos dizer assim, esse projeto do podcast, de estar gravando alguns conteúdos para poder dividir com as pessoas, tudo aquilo que eu tenho de conhecimento dentro do consultório, isso já vinha desde a época da pandemia. Desde a época da pandemia, eu tinha muitas ideias em relação a estar gravando, a estar criando projetos nessa parte digital. E o podcast, alguns anos atrás, já era uma ideia, quando começaram a surgir os podcasts, de estar gravando também. Só que o que aconteceu naquela época? Um pouco por conta da insegurança, eu me auto-sabotei muito. Então eu tinha várias ideias, mas eu não colocava em prática. Então eu ia procrastinando. Então durante alguns anos, então foram 5 anos aí. Alguns poucos bons anos de procrastinação, então desde a época da pandemia. E eu lembro que eu até comecei com pequenos vídeos, até no YouTube mesmo. Um videozinho que eu falei, como lidar com ansiedade em tempos de pandemia. Então, gravando ali, falando, dando dicas, sempre com a ideia, que é a ideia do nosso podcast aqui, Sessão Entre Amigos, que é trazer soluções de vida. Então, naquela época, eu já comecei com um videozinho. Só que eu gravava um videozinho, segundo, parava. Eu não dava continuidade. Por quê? Porque quando eu me via, quando eu assistia, eu me autocriticava, eu acabava querendo algo tudo perfeito, melhor, perfeito, ou às vezes eu não tinha um resultado imediato, e daí aí entra a questão, né, que o cérebro ele busca essa necessidade de dopamina, né? A dopamina ela é algo que nos dá prazer, e geralmente isso tem que ser imediato. Então o que acontecia? Quando eu gravava um vídeo, talvez não tinha ali a repercussão em relação ao meu ideal, vamos dizer assim, eu queria que tivesse uma repercussão rápida, que as pessoas comentassem, que as pessoas vissem, e não tinha, o que eu fazia? Eu desistia. Eu não tinha a constância, eu não tinha essa continuidade, então eu acabava procrastinando. Talvez a motivação estava errada, que a motivação era os
os outros talvez estarem validando do que especificamente você ter um objetivo e um propósito. Exatamente. Então, o que mudou agora, é isso que eu gostaria de passar para os ouvintes, que com esse projeto, o propósito, ele foi bem alinhado comigo mesma, né, em relação o que eu quero com isso, qual é o objetivo, e vamos lá, eu vou ter uma constância. E eu coloquei um marco num primeiro momento. Lembra quando a gente falou comece? O comece foi, quando a gente gravou o comece, quem não assistiu, gente, vai lá, é o primeiro episódio. Tá muito legal, porque ele é o primeiro mesmo, assim, no sentido de a gente começou sem, né, ter uma... Dando a cara a tapa. Dando a cara a tapa, hoje a sala já tá mais organizada, mais bonita, a gente tá com maior experiência, e enfim, né, e temos muito pra evoluir também. Com certeza. Porém, a gente começou. E a ideia, eu lembro quando eu conversei com você, eu falei assim, Maria Cecília, eu vou gravar 10, vai ser um marco. Eu não quero parar antes dos 10. E eu lembro até que queria dar uma pausa, né, pra fazer... Uma segunda temporada. Uma segunda temporada. E daí depois eu parei e falei assim, gente, essa ideia de segunda temporada talvez esteja relacionada à procrastinação. Porque eu posso parar e não voltar. Que é o risco que eu corro. Enfim, a gente conversando e tendo essa troca, e até dentro do processo terapêutico que eu faço também. Não, a ideia é não parar pra, primeiro, não correr o risco de procrastinar. Segundo, o projeto ele é maravilhoso, eu acho que seria muito ruim dar uma pausa, porque a gente fala sobre temas aqui interessantíssimos, trazendo soluções de vida, trazendo algo para que a gente possa ajudar as pessoas de alguma forma, né, uma fala, pessoas que às vezes não têm condições de fazer terapia, mas poderia estar ouvindo aqui, né, o que a gente traz para poder estar começando ou dando continuidade, alguma coisa, algum projeto que tem interesse. Então, o que eu fiz? Eu entendi o que estava por trás da minha procrastinação, que tinha um pouco, né, questões relacionadas a um perfeccionismo, que tinha umas questões relacionadas à expectativa, né? Então, assim, quando eu lidei com isso, agora eu entendi, eu sei o que está acontecendo, então vamos lá, eu vou começar. Agora, como que eu vou manter essa constância? Eu comecei a administrar isso e hoje eu tô aqui. Ainda tem muito, quero ainda estar mantendo essa constância, né, na continuidade deste projeto e de vários outros projetos que estão por vir ainda, mas ter a constância, e hoje eu comemoro aqui com você o 11º episódio, passamos dos 10, continuamos constantes, já estamos na metade do ano. E não, né? foi sem perrengue. Não foi sem dificuldade, sem perrengue. A gente manteve apesar das dificuldades. E é legal a gente falar isso, porque vai aparecer o obstáculo, vai, o obstáculo vai aparecer. A vida, ela tem aí os seus desafios. Então, assim, muitas vezes não é fácil mesmo, mas é legal você ter esse teu propósito, alinhado com você mesmo, claro, certo? E para que você possa ter esta continuidade. Então esse é um exemplo, né, para passar aqui um exemplo para estar passando para os ouvintes que é possível quando você realmente deseja, quando você realmente quer algo e coloca aquilo como prioridade, você entende também o que está por trás, você consegue dar continuidade nesse sentido. Então eu até falo e divido assim, que não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes eu precisei deixar de algumas coisas para estar aqui, para gravar esses episódios. Tem toda uma preparação, tem um roteiro, a gente pensa no tema com carinho, tem muita coisa que está por trás, né? Teve os desafios, problemas às vezes com técnicos. A gravação, técnicos. É bem complicado. Mas tem esse ponto que você falou, que é prioridade. Isso. E não existe prioridades. Isso. Porque se a gente coloca prioridades, quer dizer que muita coisa pra gente é valiosa e tem que ter atenção. Valiosa não, que tem que dar atenção ali, né? Exatamente. Mas na verdade, prioridade é prioridade. É aquilo que você coloca em primeiro lugar pra fazer. Perfeito. Então se você colocou o podcast, outras coisas nesse momento não serão prioridade, né? Exato. Outras coisas vão ter que sair. Igual você falou, eu deixei muita coisa pra poder estar aqui dedicando a esse projeto. Perdi tempo, talvez de sair com alguém, fazer tal coisa, uma viagem, porque eu queria dedicar a este projeto. Então, prioridade, não as prioridades. Porque aí já perde um pouquinho o sentido da palavra. Exatamente. Então entender isso, né? Entender um pouquinho, às vezes, esse funcionamento do nosso cérebro, que às vezes a gente quer essa questão imediata, às vezes a gente não vai ter o retorno imediato. E ter esta consciência, que esse retorno, ele vai vir, eu acredito muito no retorno. E assim, e o retorno é, às vezes, uma pessoa que me dá um feedback dizendo assim, Vanessa, eu assisti, eu tive agora um feedback de uma paciente que falou assim, Vanessa, eu assisti o episódio da dor e fez muito sentido pra mim. Daí eu ouvi uma outra pessoa falando, Vanessa, eu assisti o episódio do sono. Gente, nossa, muito legal. Então assim, tem vários, né,
episódios aí que vocês podem estar acompanhando, que tem algo que pode servir, que pode realmente estar fazendo sentido, né, para os nossos ouvintes e né, para todo mundo que poder, né, ter aí um tempinho e poder ouvir o nosso podcast, que tá muito bacana. E como o objetivo desse podcast é trazer soluções de vida, né, Maria Cecília? Essa é a ideia, assim. Então, se eu tô tendo dificuldade para continuar, se eu tô tendo essa questão relacionada à procrastinação, tá. Então, o que eu posso fazer de uma maneira prática, que estratégias que eu posso utilizar de uma maneira prática para que eu deixe de procrastinar, para que eu domine a procrastinação e não ela me domine, né? Então, vamos, né, falar um pouquinho a respeito disso. Então, uma das técnicas que eu acho que seria legal a gente tá trazendo é aquela que a gente chama assim, que é em 5 segundos, o que você pode estar fazendo de 2 a 5 minutos. Por quê? Né? Vem o pensamento, eu tenho que responder essa mensagem, ou eu tenho que fazer tal coisa. Eu consigo fazer essa tal coisa em 2 minutinhos? De 2 até 5 minutos? Eu consigo realizar isso agora? Consigo. Então eu já vou realizar porque eu já vou dar conta e não vou procrastinar essa tarefa. Não é verdade? Porque o que acontece? Você fala, não, eu não vou responder agora. Não. Aí vem outras coisas. Isso nós estamos falando de coisas de prioridade, tá? Não tô dizendo assim, quando eu falo de responder, às vezes é bem isso. Às vezes tem mensagem em grupos, um monte de coisa. Não, deixar claro. Deixar claro aqui, né? Aí é outra coisa, são coisas que nos distraem, né? Que acabam trazendo distração pra gente. Tem que cuidar que uma das maiores dificuldades da gente manter muitas vezes o foco e não procrastinar, ter essa constância, ter essa continuidade, é a distração. Né? Então, assim, a distração com o celular, a distração com coisas que, como eu te falei, que liberam dopamina, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu falo assim, nessa questão de coisas que eu posso fazer em 2, 5 minutos, são coisas importantes e que são prioridades para que a gente possa produzir mais e possa se sentir melhor e, enfim, né? Coisas que precisam ser feitas que a gente está procrastinando. Então, eu posso estar realizando aquilo? Deixa eu realizar de uma vez aquilo. E já acabou. É igual arrumar a cama. Arrumou, pronto, acabou. Exatamente. E já é uma tarefa concluída no dia. Isso. E realmente, quando a gente inicia, né, realizando tarefas e deixando o nosso espaço mais organizado, a gente consegue produzir melhor também. Né? Então, isso. O que eu posso estar fazendo? Já vou lá e já faço. Né? Já agilizo, enfim, e isso, né, vai ser uma coisa a menos que eu vou ter que fazer. Outro ponto seria essa questão relacionada a uma tarefa bem grande, bem difícil, né? Bem difícil, dividir ela em microtarefas, certo? Então, por exemplo, né, você deu o exemplo do TCC. Então, eu tenho um TCC para fazer. Quando eu penso no TCC, o que a gente pensa? Deus, vou ter que coisa fazer. Difícil. Gente, você imagina desse grande, imenso, né? E assim, eu já vivenciei isso com pacientes mesmo. Que falavam assim, Vanessa, eu tenho que fazer meu TCC. Não comecei ainda. Vanessa, daí passava... Quando a gente pontuou assim, é isso. E eu peguei alguns casos até de perfeccionismo, que só lia e não começava a produção em si. Quando começou a entender, não, eu vou escrever uma página. Vou escrever uma introdução. Vou fazer a introdução só. Ou vou escrever uma página que seja. Tipo, eu vou me propor a escrever uma página. Vou começar a escrever uma página. A pessoa percebe que não é aquele bicho de cabeça. Quando vê, dá continuidade e continua produzindo e não procrastinando mais. Porque senão chega em cima da hora, a gente tem que fazer 50 páginas, 30 páginas toda em uma madrugada, coisa que você poderia ter quebrado ali, né? Poder ter feito pequenas tarefinhas do que ter que fazer tudo uma coisa que eu tenho percebido, como eu tô com muitos projetos, né? E quem me acompanha um pouquinho a minha vida, sabe que ela é bem um pouquinho agitada, né? Bem pouquinho. Tem o Léo, tem o meu filho que tem autismo, que eu tenho a correria com ele, e a correria com, né, ele tá sendo músico, com toda essa parte, tem a correria do meu esporte, 3 tambores, tem a correria aqui com a clínica, o projeto da sessão entre amigos, enfim. Então tem bastante coisa pra eu realizar, mas tem uma delas que eu vejo que eu tenho procrastinado ultimamente, e sim, ela não tem sido prioridade neste momento, mas também é algo que me incomoda, que é a organização da casa, organização de, por exemplo, de gavetas, armários, enfim. Desde o início do ano, precisando arrumar o guarda-roupa, arrumar as coisas, e eu vou procrastinando porque eu penso, tem que arrumar o guarda-roupa. Daí quando eu penso no guarda-roupa inteiro, eu penso que eu tenho que tirar um dia inteiro pra arrumar o guarda-roupa. Eu não tenho esse dia inteiro pra arrumar o guarda-roupa, então tá passando 6 meses e o guarda-roupa não foi arrumado. E... altas revelações. Sim. E assim, como a gente trabalha muitas coisas aqui, e até o estudo mesmo, pro conteúdo, enfim, eu lembrei algumas coisas dessas microtarefas. Falei, bom, as prioridades estão acontecendo, mas isso é importante também. Então, semana passada eu comecei arrumando uma gaveta arrumada. Essa semana mais uma. Então, uma parte já ficou arrumada. E daí eu pensei assim, olha, toda semana eu vou arrumar uma parte. Eu vou predestinar 2 horas de uma semana inteira pra arrumar.
E assim, no final ali de 2 meses, o guarda-roupa inteiro vai estar arrumado. Não vai passar 6 meses e não vai estar arrumado. Isso é procrastinar. Entende? A gente, né, saber que tem uma coisa que a gente precisa fazer e deixar pra depois. Então, uma tarefa bem grande, que é o guarda-roupa inteiro, então eu vou dividir ela em micro tarefas, que é arrumar gavetas, e aí o negócio tá acontecendo. E pelo menos tá indo, você não tá no zero. Exatamente, entende? Então isso ajuda bastante a gente poder estar fazendo algo, principalmente quando a gente tem muita coisa pra fazer, porque daí essa é a desculpa, assim, que às vezes a gente mesmo traz pra nós mesmos. Eu tenho tanto, né, enfim, tanta coisa pra fazer, que eu não tenho tempo. E daí acabo não fazendo. Então assim, eu tenho bastante coisa pra fazer, mas isso aqui eu gosto das coisas organizadas, então eu vou começar a fazer dessa forma. Dividir em micro tarefas, tá funcionando. Não tô procrastinando aquilo que não seria prioridade, mas é importante, tá acontecendo também. Daqui 2 meses você volta e fala seu guarda-roupa tá arrumado. Exatamente. Outra coisa que é importante também é lidar com esses pensamentos que a gente já comentou. Não sei se você tem algum exemplo, Marissa, você falou que até trabalha com, a gente tava trocando esses dias, você falou que trabalha com os pacientes essa questão relacionada. Até faz com eles, até essa organização para eles identificarem esses pensamentos, né? Geralmente eu pego uma tabelinha, a gente coloca assim, o que o pensamento tem. Por exemplo, eu deixo pra mais tarde. Vou deixar pra mais tarde, é a frase. Aí o que tem ali o questionamento? Você tá sem tempo mesmo? Você pode deixar isso pra mais tarde ou você pode fazer agora? Então, na verdade, são frases que a gente costuma falar com questionamentos que nós podemos fazer em relação àquela frase que nós falamos, estou sem tempo agora, não posso fazer. Você tá sem tempo mesmo ou você está procrastinando? E aí você coloca as observações dessa atitude. Então, quando a gente começa a questionar e ver se não é algo automático, a gente questiona, aí a gente vê, não, peraí, eu tenho tempo, não dá pra eu começar a fazer. Não, peraí, eu tava fazendo tô procrastinando isso mesmo. porque eu não queria mesmo fazer, tô procrastinando. Então, eu acho que esse questionamento aí é como se fosse um questionáriozinho, uma tabelinha, pra você ir questionando esses seus pensamentos e questionando o porquê. Será que eu não tenho o mesmo tempo? Porque a gente sempre fala que não tem tempo, mas tá fazendo várias coisas, assistindo uma série, fazendo outras coisas, então tem que questionar. E daí entra com a questão da escrita. Eu gosto muito de trabalhar com a escrita. Então você está trazendo uma estratégia ali relacionada, né, a esse questionamento, mas que quando a gente escreve, você falou que é uma tabelinha, mas quando a gente escreve, a gente visualiza. Tem mais clareza. Tem clareza em relação ao que está acontecendo. Eu gosto muito de utilizar a escrita como estratégia mesmo, né? Não só terapêutica, eu digo estratégia de vida, para que a gente possa ter essa tomada de consciência melhor do que está acontecendo. E até do que a gente quer fazer. Então, a escrita, ela entra também com as listas. Pessoas que procrastinam demais, às vezes elas nem sabem. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E fica tudo aqui na cabeça e eu não consigo organizar. Então pega uma lista e faz uma lista. Coloca e faz o que você precisa fazer, seja no dia, seja na semana. Eu gosto muito de organizar eu gosto de ter os planners semanais, onde eu organizo ele das coisas que eu tenho que fazer na semana. E daí no final do dia eu vou vendo o que eu consegui fazer, o que ficou para outro dia, o que não era prioridade. A prioridade, check. Então, assim, isso ajuda muito eu poder organizar, realizar todas as minhas obrigações, as minhas prioridades e realmente não procrastinar. Tomar cuidado também pra não ficar só planejando e procrastinar estando planejando. Isso acontece também. É uma procrastinação ativa. Tô planejando, mas não executou nada. Perfeito. E aí, não adianta de nada. Não, isso não adianta daí ter o plano e não ter a execução. E a execução, óbvio, Exatamente. Né? Mas assim, quem nem faz o planejamento também, muitas vezes, é ruim porque nem sabe o que precisa fazer. Então, eu preciso fazer o planejamento, daí eu tenho essa organização do que eu preciso fazer. Eu não posso ter a procrastinação ativa, que é ter o planejamento, ficar planejando e não fazer. E sim ter a execução, que daí eu vou deixar de procrastinar. Outra questão que eu gosto de trazer é a inevitabilidade. O que seria isso? Às vezes a gente fica evitando mesmo, e a inevitabilidade é você criar estratégias para aquilo não ser evitado. Por exemplo, eu preciso ler um livro. Qual livro eu preciso ler? Ele tá do lado da minha cabeceira? Eu tô vendo ele? Eu quero ir pra academia, vou pra academia. Eu já separei a minha roupa que eu vou pra academia, o tênis está ali, vamos dizer assim, acessível para que eu possa colocar aí, porque geralmente quando a gente não deixa essas coisas de uma forma mais prática, de coisas que precisam ser realizadas, a gente acaba tendo uma tendência a procrastinar. Por exemplo, já é difícil ir pra academia. Então, beleza. No frio? Daí, então amanhã eu vejo, amanhã eu vou. Daí você acorda. Onde que tá meu tênis? Não sei. Não é pra ir pra academia mesmo, não vou, tá difícil, já acordei atrasada. Agora sim, você separou, tá ali.
já separou a roupa, já criou uma Não tem estratégia desculpa. que você levantou, você já colocou rapidamente, você já fez, o tênis já tá ali. Entende? Não tem desculpas, né? Exatamente. Você mesmo não coloca essas desculpas que seriam autossabotagem para não realizar aquilo. Então isso vai ajudar, se vocês estão em casa, conseguirem ter essa organização de deixar aquilo que você deseja fazer de uma forma mais acessível, visível, isso acaba ajudando bastante. A mesma coisa o planner. Não adianta você escrever na agenda Não um planner executar. e colocar dentro da bolsa e não olhar aquele planner. Né? Eu gosto de deixar ele visível, assim, sabe? De uma forma que eu possa... Ele fica aberto, geralmente, na minha mesa ali. Quando eu chego do trabalho, eu já vejo tudo que eu tenho que fazer. E até as coisas pessoais também. Né? Porque eu tenho uma vida social bastante ativa, né? Tem gente que até dá risada. Vanessa, você planeja o teu final de semana? Sim, porque eu gosto de fazer coisas com pessoas e quero poder dar atenção para várias pessoas. Então, quando eu organizo a agenda nesse sentido, eu não procrastino alguns encontros, algumas coisas que eu realmente gostaria de fazer. Isso geralmente acaba dando certo. E por último, né, em relação a essas dicas, ter um pouco de compaixão de você mesmo. Se você reconheceu que está procrastinando, não se puna, não se culpe, não se critique no sentido de se criticar e continuar procrastinando. Achar que é só preguiçoso mesmo. Entende? E ficar se punindo mesmo. Você se deu conta, teve tomada de consciência agora que realmente tá procrastinando? Se acolha no sentido de, opa, peraí, realmente tô procrastinando, é difícil pra mim porque eu tenho medo, ou porque eu tenho a questão do perfeccionismo, ou porque tem a questão da insegurança. Como que eu vou administrar isso? Com essas dicas, se você seguir essas dicas que a gente trouxe aqui, é um bom passo. O negócio tá mais embaixo? Busca terapia, né? Então, assim, mas se você já seguir essas dicas aqui, eu tenho certeza, Maria Cecília, que já vai fazer a diferença de muita gente em casa. Então, nesse sentido. Mas tem alguma coisa que tá por trás, até uma hipótese diagnóstica, vem, faz uma avaliação, vem, faz terapia, que isso também vai estar ajudando bastante, certo? Como a gente colocou, você não precisa estar motivado para iniciar, para começar algo. Você precisa ter, primeiro, clareza do que você quer, certo? O que está por trás daquilo que você está procrastinando e iniciar, ter disciplina, aí provavelmente a motivação vai aparecer depois. Se ela não aparecer, continua. Continua. Vai fazer bem. Continua, exatamente, continua. E eu vou convidar agora os ouvintes a refletir um pouquinho o que você tem adiado que poderia estar fazendo hoje, né? Então reflita um pouquinho, o que você tem adiado, o que você tem procrastinado aí e que você poderia estar fazendo. O que você começou, fez 1, 2 vezes e não deu continuidade. Reflita um pouquinho. Tá por trás que você não deu continuidade em relação àquilo que você estava fazendo. E não deixe de seguir aí a nossa solução de vida, que ela vai estar ajudando bastante. Com certeza. Eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final desse podcast. Espero que essas dicas realmente possam estar trazendo soluções para a vida de vocês. Quero te agradecer, Maria Cecília, Eu que agradeço. por você, né, ter participado mais uma vez aqui conosco. Gosto muito das suas colocações. A Maria Cecília, para quem não sabe, ela é minha parceira aqui do CEDIF, então ela trabalha aqui na clínica comigo, né, atendendo, avaliando. Fazendo 1 milhão de coisas. Agenda agitada também. Isso, exatamente. E quero deixar aqui o convite para as pessoas que assistiram esse podcast poder comentar, que pode estar contribuindo para que você possa estar adiando algo. O que tá procrastinando pra gente também ficar lá Exatamente, olhando. saber olhar, também poder estar ajudando vocês de alguma outra forma, com mais conteúdos aqui, né, para o nosso podcast. E também convido vocês a compartilhar com as pessoas que poderiam, né, e deveriam e gostariam também de estar ouvindo esse tema, que vale muito a pena. E também assistir os outros episódios, que estão bem legais e que também podem estar ajudando e estar trazendo alguma solução de vida para vocês. Tá bom? Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.